Queridos, vamos dar sequência à nossa série de mensagens, cujo tema é Você realmente é um cristão? Então nós estamos pensando sobre aquela questão que é a mais básica da vida. Antes de sermos igreja para qualquer outra coisa, nós somos igreja porque queremos ser salvos da ira vindoura e justificados por Cristo. Amém? Então nós estamos propondo essa série de reflexões a partir da palavra de Deus por duas razões principais. A primeira delas é a seguinte: na Bíblia nós encontramos relatos de pessoas que cometem um auto-engano. O que é isso? Elas pensam a respeito de si mesmo uma coisa, e quando elas se encontram com a realidade, elas estão erradas. Elas pensam que são salvos. Não é? Se morresse hoje, você ia para onde? Não é? Aí a pessoa, eu vou para o céu. Não é? Aí chega lá no céu, na hora que ela vai passar na porta, aí Jesus diz assim, ei, é para onde? Vou entrar. Aí Jesus diz, não vos conheço. Bota aí Mateus capítulo 7, verso 22. Só para a gente relembrar aí o texto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então esse é um exemplo de auto-engano, tá? E a segunda razão pela qual nós estamos oferecendo essa série para a igreja, para que vocês pensem a respeito da vida de vocês, está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O mandamento diz, examine-se o homem a si mesmo, para ver se vocês realmente estão na fé. Provem vocês mesmos, para saber se vocês receberam a Cristo Jesus. Então, nessa série de mensagens, a gente pensou sobre você não é um cristão só porque diz que é, porque frequenta a igreja, porque chora no culto, porque levanta a mão, fecha o olho, expulsa demônio, profetiza, cura enfermo. Isso não faz de você um cristão. Depois nós falamos que você não é um cristão se não nasceu de novo. Não é? O pastor Mano falou sobre você não é um cristão se a sua consciência, ela falou sobre consciência e falou sobre o testemunho da Escritura. Depois ele vai nos falar sobre o testemunho da igreja e o testemunho do mundo, como essas coisas servem para nos ajudar. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema. Você não é um cristão se você gosta de pecar. O meu objetivo é ensinar para vocês qual é a relação correta do cristão com o pecado. A grande ideia, o ponto central aqui da minha mensagem nessa noite é a seguinte: você não é um cristão se você consegue permanecer conscientemente na prática do pecado, pecando com alegria, deliberadamente, sem arrependimento e sem luta contra o pecado. Isso é um sinal de que você não nasceu de novo. O meu objetivo, irmãos, quando eu preparei essa mensagem, é que cada membro da nossa igreja, cada visitante, cada pessoa que assiste a essa ministração de modo online, possa reavaliar seriamente a sua relação com o pecado. Abandono de complacência e desenvolva uma vida marcada por repulsa e arrependimento e uma vida de crescimento em obediência e em santidade, evidenciando o novo nascimento e a sua identidade em Cristo. Amém? Vamos olhar um texto base para a nossa reflexão. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1, é o texto que eu gostaria de chamar a sua atenção para pensarmos. Eu estou lendo na versão NAA. Obrigado pela eficiência, o time de mídias. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém? O apóstolo João, ele escreveu essa carta, irmãos, para ajudar a igreja a entender o que é que realmente nos faz um filho de Deus. E ele mostra que essa identidade, ela deve ser marcada por uma vida que rejeita a prática do pecado e busca a prática da justiça. João aqui é o mesmo autor do Evangelho de João, mas ele escreveu a epístola para o mesmo grupo com uma data posterior, a igreja da Ásia Menor. E a essa altura, a igreja estava sendo atacada por falsos mestres que estavam relativizando o pecado e ela estava tendo uma espécie de vida bem à vontade, bem frouxa, que a gente chamaria de uma vida libertina. E João, então, levanta a sua pena apostólica para dar a esses cristãos segurança do que realmente é uma fé genuína. Porque João sabe da possibilidade de nós enganarmos a nós mesmos. Não é? E ele então diz, olha, avalia a sua vida à luz dessas verdades para que você possa testar se de fato está na fé. Ele começa então mostrando que todos nós somos pecadores, que Deus é luz, nós somos trevas, e isso não tem como dar certo. Uma vez que Deus é santo, tão puro de olhos que não pode ver o mal, e nós somos trevas, nós nascemos em pecado, e João diz, se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Não é? Você está mentindo, e não somente mentindo, mas você também está fazendo de Deus um mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Então a única solução para nós é termos um advogado que possa nos defender, e é o que ele diz no capítulo 2 da sua epístola, o nosso advogado é Jesus Cristo, ele é a propiciação, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele alerta também sobre o maligno, sobre o amor ao mundo. Depois ele fala da vinda, do aparecimento do espírito do anticristo, dos vários anticristos que tentarão nos seduzir. E então agora ele chega nessa porção que eu li para nos ensinar o que é realmente a identidade de um filho de Deus. Ele diz, um filho de Deus é aquele que não vive na prática do pecado. E a primeira coisa que ele diz, está aí no versículo 1 ao versículo 3, é que os filhos de Deus, eles desejam serem parecidos com o Pai. Ele diz primeiro, olha, no versículo 1, veja que grande amor o Pai tem concedido para vocês. Nós não merecemos nada. Não é? Eu acho interessante o pastor Jorge Henrique, que ministrou aqui no aniversário da nossa igreja, ele disse assim, que às vezes as pessoas que são frustradas com a igreja, elas dizem assim, eu não merecia isso. E aí nosso senso de percepção do que nós merecemos, às vezes é errado. Irmãos, a verdade nua e crua é que se nós somos pecadores, nós merecemos o inferno. E qualquer coisa que não seja uma condenação eterna é muito melhor do que nós merecemos. Portanto, inclusive,
quando alguém me pergunta como é que você está, eu sempre treino meu coração para dizer assim: eu sempre estou melhor do que eu mereço. Porque não existe nenhuma condição que eu possa estar em Cristo que seja pior do que minha condição fora dele. Então ele está dizendo, por quê? Porque isso é a grande demonstração de Deus. Olha que grande amor o Pai nos tem concedido. Ele nos amou, Ele mostrou o seu amor quando Ele enviou Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é o que diz lá em Romanos capítulo 5. E ele diz, de fato somos filhos de Deus. No versículo 2 ele aponta a nossa esperança para o futuro. Ele diz, olha, amados, eu sei que as coisas ainda não estão boas como deveria, mas nós ainda não somos o que vamos ser. Ele diz, quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. E tenhamos essa esperança, porque Ele nos purifica. Assim, quando nós vermos Ele, nós seremos purificados. E aí, essa identidade, ela produz purificação. O ponto mesmo aqui de João, que João está fazendo, é o seguinte, gente, ó. A identidade, ela precede a obediência. A ideia aqui é que você ser cristão, livre da prática do pecado, não é o que faz você ser salvo, mas porque eu recebi o amor de Deus, agora eu amo mais a Deus do que o pecado. Então eu não vivo em santidade para ser salvo, mas porque eu fui salvo, então eu busco a santidade. E a ideia é a ideia da adoção. Então, o Senhor, nós éramos forasteiros e exilados, nós éramos abandonados, nós não tínhamos pai, nosso pai nos abandonou. Nós até tínhamos pai. Quem era o nosso pai? Era o cão, o diabo, não é? Todo mundo sabe que quem nasce em pecado, não existe filho órfão, ou você é filho de Deus ou você é filho das trevas, certo? Não existe neutralidade, não existe filho de chocadeira. Ou você é filho de Deus, ou você é da luz, ou você é das trevas, ou você, né? O texto também trabalha isso aqui. E aí ele muda isso. E quando nós chegamos no novo lar, nós vamos sendo moldados pela semelhança do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. E aí eu estava pensando um pouco sobre isso, uma ilustração que me veio à mente, é como os filhos são moldados pelos pais. O jeito de falar, algumas práticas que às vezes os filhos nem entendem, eles às vezes acabam replicando, não é só porque vem o pai fazendo. Não é verdade? Né? Outro dia, lá em casa, quase todo dia tem batismo, né? A Elô, cada vez que ela vai assistir uma cerimônia de batismo, ela incrementa mais. Então, agora, a cerimônia é o seguinte, ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito, bota na água, aí ela percebeu que depois do batismo a gente abraça. Aí ela batiza, aí ela abraça, e depois, aí o último pastor falou assim, agora vem para cá, para a foto. Então, ela fica observando, né? Qual é o ponto aqui? O ponto é que filhos observam os pais. E se nós somos filhos de Deus, isto é, se nós somos verdadeiramente cristãos, quando nós olhamos para o nosso irmão mais velho e vemos o que é que ele faz, o nosso anseio é imitá-lo. O nosso desejo é fazer as mesmas coisas que ele faz. Lembre-se de parecer-se com Cristo. Esse é o alvo de Deus para nós. O Senhor nos salvou para formar em nós a identidade de Cristo. Essa é a razão pela qual Paulo trabalhava, quando ele diz lá em Colossenses, eu trabalho para que eu possa me parecer com Cristo, para que o pessoal possa se parecer com Cristo. Depois no versículo 4 a 9, ele vai dizer assim, olha, os filhos de Deus, eles não conseguem conviver em paz com o pecado. Tá? A ideia é que o novo nascimento e o ato de ser cristão, ele muda radicalmente a nossa relação com o pecado. Ele diz o seguinte aqui no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é iniquidade, certo? E vocês sabem que ele, quem é o ele aqui? É Cristo. Ele se manifestou para tirar o pecado. Por quê? Porque ele viveu uma vida santa, de obediência à lei. Portanto, nele não existe pecado. E ele então diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, e aí olha só que declaração séria. Quem vive pecando não viu a Cristo e nem conheceu a Cristo. Tá?
Então aqui, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Não é que um cristão vai viver uma vida sem pecados. Isto é impossível, tá? É que quando um cristão peca, ele é tomado por arrependimento e por luta. A marca de um não cristão é a prática consciente, deliberada e feliz do pecado. Não entendeu? É a pessoa que ela sabe que é errado e ela não somente insiste no erro, como ela tem prazer em fazer aquilo, mesmo sabendo que está em rebeldia. O ponto não é que você foi orgulhoso, foi vaidoso, caiu em qualquer pecado que seja, você se entristeceu, você clamou a Deus, você mudou, você continua lutando contra aquele pecado. Isso não é, isso é a experiência de um cristão. Mas o não cristão, quando ele cai em pecado, ele não liga. Ele não se importa. Porque ele não serve a Deus. Ele não se enxerga como um filho de Deus. Entende? Então essa, irmãos, eu digo que é talvez, eu diria que em toda a série, esse é o critério mais objetivo para você avaliar o estado da sua alma. Qual é a sua relação diante do pecado? Quando você percebe que pecou, o que é que você faz? Quando você percebe que algo que você faz não agrada a Deus, o que é que você faz? Se você dá de ombros, é isso mesmo, a carne é fraca, é isso mesmo, todo mundo erra, se é isso a postura, também não sou perfeito, né? Ninguém sabe, quem me conhece sabe, né? Que eu não sou uma pessoa assim e tal, e começa a justificar, né? Assume aquele discurso de blogueira cancelada no Instagram, né? Discurso de blogueira cancelado no Instagram, ou blogueiro, né? Blusa branca, parede no fundo, discurso de que eu estou crescendo, estou mudando, papapá, quem me conhece sabe, estou trabalhando no autoconhecimento, estou muito triste que aconteceu, estou refletindo, mas não há mudança profunda, entende? Então, isso aqui, irmãos, é uma coisa que eu não posso chegar para você e dizer, você não é crente. Ninguém pode. Outro dia eu cheguei num lugar, no velório, alguém perguntou assim, e aí, o que é que tu acha? Aí foi para o céu ou para o inferno? Eu disse, rapaz, eu não trabalho nesse departamento e não é meu, não. Esse departamento, não, mas era desviado, mas se batizou, aí será que na hora de morrer, ele orou? Eu disse, rapaz, esse departamento aí eu não tenho, aí eu não sei não, meu irmão. Não sei não tem como eu dizer isso aí não, tem. O que eu posso dizer é critérios para você avaliar a sua própria vida. O máximo que eu posso fazer é avaliar a minha, à luz da palavra de Deus. Então, o que eu estou tentando dar aqui para vocês é um padrão. São parâmetros para você avaliar a sua própria alma. O texto está dizendo, quem vive pecando, não viu a Deus, não viu a Cristo, e nem o conheceu. Entende? Então, de novo, aqui não é a pessoa que peca, cai, luta, se esforça, caiu, se levantou, luta, confessa pecado, pede ajuda. Não é essa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que deliberadamente sabe que uma coisa é errada, mas eu não estou nem aí. Eu faço é para chocar mesmo. Eu não estou nem aí. Quem for de papel que se rasgue, de isopor que se esfarele. Porque eu sei da minha vida. Pois cuidado. Tá bom? Isso aqui é o que o texto está dizendo. O pecado é incompatível com Deus. Certo? E permanecer em Cristo é incompatível com uma prática de pecado. Então, se você é um cristão, certo? E aqui, gente, eu quero trabalhar um pouquinho sobre o pecado imperdoável. Existe um pecado que não tem perdão. Na verdade, qual é o pecado que todo mundo sabe que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E existe um segundo pecado que não tem perdão. Sabe qual é? É o pecado não arrependido. É o pecado não arrependido. Foi uma mentirinha. Eu roubei 10 centavos. Pois é. Não se arrependeu. Eu roubei mesmo. Se tivesse, eu roubaria de novo. O pecado não arrependido é um pecado
não tem perdão. Davi cometeu uma das piores atrocidades da Bíblia. Ele voltou da guerra, chegou lá, viu a Betseba lá tomando banho, ele olhou, mandou um direct. Oi, sumida. Oi, sumi, tudo bem? O pai estava vendo aqui e tal, curtiu as fotos e começou a conversar e tal. Aí, manda chamar ali ela. Aí ela veio, aí caiu, consumou o ato, pecaminoso. Aí ela, ei Davi, rapaz, deu 2 pauzinhos no exame. Fui lá, paguei menos, comprei o teste. Aí Davi, não tem problema não. Manda chamar Urias. Urias, pai, como é que tá a guerra? Pai, tá ruim, né? Tá, depois fala o seguinte, rapaz, vai para casa, descansar um pouquinho, sua mulher tá lá, toma um vinho, vá lá se refestelar com ela, jantar e depois... Aí Urias disse assim, meu irmão, como é que eu posso ir para minha casa, deitar com a minha mulher, sabendo que os meus irmãos estão em batalha, vou ficar aqui de vigília. Aí Davi, meu irmão, mancha esse bicho aí, mas não tem problema não, chamou um cara lá, ei, mano, mandei aqui uma mensagem, bota ele na linha de frente, para quando o exército vir, e ainda deu para Urias levar. E Urias é tão justo, que ele nem olhou o papelzinho, que estava escrito. Ele levou a sentença de morte dele, e ele não olhou. Ele entregou para o soldado, porque ele era um homem de confiança de Davi, o que piora o pecado de Davi. Aí Urias morreu. Daqui a pouco está lá Davi, aí chega o profeta. Meu rei, rapaz, eu estou com um problema grande, meu rei, me ajude. Diga lá, rapaz, tem um rei ali, tem um homem, que ele tem muitas cabras. E tem um homem pobrezinho que só tinha uma cabritinha. Tu acredita, mas que o cara chegou lá, o cara tinha muita cabra, pegou a cabritinha do homem pobre e matou ela, e ainda arrumou problema com o cara. Aí Davi, como é que é a história no meu reino? Tu é doido, vamos matar o cara. Quem é o homem? Aí Natan disse, é tu, mano. Aí Davi, Aí Davi, não precisa matar não, vamos com calma. Vamos com calma. E aí, irmãos, Davi escreveu o Salmo 51. Ele não pediu perdão porque a coisa ia ficar feia para ele perante os outros. Entende? Porque às vezes o arrependimento pode vir porque eu vou ter consequências imediatas. Fui descoberto que eu roubei, vou ser botado para fora do meu emprego, vou perder um emprego bom. E aí eu vou me arrepender porque eu preciso desse emprego para sustentar minha família. Mas Davi, no Salmo 51, ele não está arrependido por conta de consequências físicas, temporais, mundanas. Uma pessoa que caiu em adultério, disse, eu preciso, que eu não posso perder minha família. A preocupação de Davi não era essa. A preocupação de Davi era assim, como está o meu relacionamento com Deus? Percebe a diferença? Há várias pessoas que já acompanhei ao longo desse tempo, que caíram nesse terrível pecado do adultério. E é uma pergunta que eu sempre faço, você está buscando ajuda porque você quer o seu casamento, ou porque você quer se reconciliar com Deus? São duas abordagens totalmente diferentes. Você quer sua esposa e filhos, ou marido e filhos, ou você quer se reconectar com Deus? Concorda comigo que são duas coisas diferentes? E quando você vai ler no Salmo 51, Davi diz, pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente é que fiz o mal. E é legal que quando Davi se reconcilia com Deus, as coisas ao redor dele se organizam. E o que eu tenho visto é que as pessoas que elas se reconciliam com Deus, é muito mais fácil elas restaurarem a família, do que as pessoas que só tentam procurar a família. Está entendendo aqui a lógica? Isso é uma marca. A insistência no pecado é uma marca de que você não é um crente. Certo? A maneira como você lida com a convicção de pecado, ela é uma marca importante que indica o estado da sua alma.
Se você ao pecar rir, aí meu filho rascou e ninguém nem me descobriu. Tá doido, é machação. Negócio de pecado, esse povo é muito retrógrado. Pecado, isso não existe não, mano. Isso é coisa que a religião cria para poder aprisionar os bestas. Eu sou uma mente evoluída. Eu? Não, eu século XXI, eu estou em outra esfera, irmão. Negócio de pecado aí é muito infantil, esse negócio aí. Boa sorte. Você é livre para pensar dessa maneira. Não é livre para viver, para ficar livre das consequências. Tem um sermão que eu, assim, vocês sabem do meu profundo carinho pelos pregadores pentecostais, né? Aí tem um pregador pentecostal chamado Júnior Trovão, que ele tem umas pregações que eu mais gosto. Assim, Júnior Trovão, eu posso ir para o carnaval? Ele, pode. Posso beber? Ele disse, pode. Pode. Aí começa a falar, pode. Aí no final diz assim, só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Aí a galera dá tudo glória a Deus. Mas que vocês são frios, que não tem... Só tem risada. Amém? Então eu posso pensar desse jeito? Pode. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta. A marca, irmãos, do novo nascimento é uma disposição do coração. Por isso que eu digo que a ação ela não importa tanto. É preferível uma pessoa que cometeu piores atrocidades, mas ela quebrantada e arrependida e lutando contra o pecado, do que uma mentirinha besta, mas que insiste em mantê-la. Vocês estão entendendo? O pecado imperdoável é o pecado não arrependido e cometido com alegria, planejado. O pecado na vida de um crente deveria ser um acidente de percurso, mas planejado, arquitetado, prolongado por anos e anos e anos e anos e anos, pode ser um indicativo que a sua alma não vai bem. Certo? Examine sua postura diante do pecado e pergunte, o pecado ainda lhe entristece? E não lhe entristece por conta das consequências físicas. Eu caí na gula, fiquei triste porque ganhei 2 quilos. Fui pego roubando, fiquei triste porque perdi meu emprego. Ou fui preso. Não é essa a tristeza. Eu desagradei ao meu Salvador. Que coisa triste. Vocês percebem a diferença? Então a emoção que deveria ter no nosso coração, quando eu sou percebido em pecado, é: meu Deus, eu não fiz isso para te agradar, eu fiz isso para mim, não para o Senhor. E a tristeza. Amém? Pergunte a si mesmo se o pecado ainda lhe entristece. O ponto 3 da nossa mensagem está lá no versículo 10 do capítulo 3. Ele diz o seguinte, olha: nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe filiação neutra. Ou você é um filho de Deus, ou você é um filho do diabo. E ele diz, é nisso que se manifesta. Nisso o quê? Quem não vive na prática do pecado, quem luta contra o pecado, é o quê? É nascido de Deus. Mas quem se entrega à vida dissoluta, seja ela gula, mentira, soberba, ira, calúnia, cobiça, desonra de pai e mãe, seja qual que seja o pecado, isso indica que você é filho do diabo e não filho de Deus. Ele diz, é nisso que se manifesta a sua filiação. O cristão, ele desenvolve uma repulsa pelo pecado. Ele não consegue permanecer confortável. O Espírito Santo o incomoda, o convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado deixa de ser motivo de alegria e passa a ser motivo de tristeza. Ele pode até cair, mas ao invés de se gabar, ele vai dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Amém? Eu separei aqui, gente, algumas razões que você pode fazer para identificar se você ama o pecado. Como saber se você ama o pecado? Primeiro, uma pessoa que ama o pecado,
ela permanece conscientemente no pecado. Existe uma diferença de uma pessoa que comete erros pela ignorância. Certo? Existe uma diferença. Eu estava fazendo isso, não sabia que era errado. Não é? Por exemplo, eu me lembro do dia, um dos dias mais tristes da minha vida foi quando eu fui ter aula de metodologia do trabalho científico, no início do seminário, em que a professora me falou assim, eu falei alguma coisa de compartilhar PDF, né? Aí a professora falou assim, ei, um crente não deve estar compartilhando PDF não, porque isso é pirataria. Irmãos, caiu o meu mundo. Meu Deus, eu tinha coleção de livros. E aí eu travei uma luta intensa durante o meu período de formação com usar livros piratas. Né? Aí quando eu fui dar aula de metodologia de trabalho científico, eu passei por um conflito. Será que eu digo para os alunos ou deixo eles inconscientes, né, disso? Aí eu avisei. Então, eu me lembrei aí, irmãos, para me apagar, eu me lembro assim, foi uma luta grande apagar. Tinha uma série de comentários de romano do Martin Lloyd Jones, que o preço, aquela série da editora Paulos da Patrística, R$3.500, e eu tinha de graça no meu computador. Lá vai eu, deletar tudo. E aí então assim, isso é um exemplo da diferença do pecado consciente e do pecado inconsciente, certo? O que eu estou falando aqui não é da pessoa que não sabe que é errado e faz. Eu estou falando da pessoa que sabe que a coisa é errada. E ela decide desagradar a Deus de modo consciente. Ela não tem intenção real de abandonar a prática. Ela não tem intenção real de mudar o estilo de vida. Mas ela faz do estilo pecaminoso o seu estilo de vida. Eu vou viver desse jeito. É a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, aprendi assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela. Só esse que eu não posso cantar muito, que é só grandes ajuntamentos. Certo? Jesus não está falando do cristão que cai em pecado, mas aquele que a trajetória é marcada pelo pecado. Percebe a diferença? Segunda característica para você avaliar se você é um pecado ou não. Se você se sente confortável no pecado. Você faz uma coisa errada, mas o pecado não gera incômodo. Sua consciência permanece tranquila. O pecado é visto como algo normal. Não tem mais aquela luta interior. O problema agora não é apenas pecar, mas é permanecer conscientemente no pecado e praticar ele com alegria. Eu quero fazer. Aquela frase, não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás e todos os seus demônios. É uma frase criada em coautoria. É o cão e os cãezinhos que dizem isso. Muitas das coisas que lhe faz feliz é errado. Viu? E o seu coração vai sempre criar desculpas para você cometer o erro. Alguém aqui já tentou justificar um próprio erro, não para outras pessoas, mas para si mesmo? Já? Não é nem para os outros, é para si mesmo. Já? Outro dia eu estava conversando com um irmão que ele tinha comprado um negócio assim muito caro, aí ele chegou para mim, cara, eu comprei isso aqui, mas é porque eu estou precisando e tal, e eu uso assim. Aí que ele começou a falar, eu disse, não precisa me explicar não, o seu dinheiro é seu, você ali para falar o que você quiser. Ele, não, estou explicando para nós, explicando é para mim mesmo, aí que eu ainda não me convenci que eu tomei uma boa decisão não. Eu dei risada. Então, às vezes, gente, a nossa relação com o pecado é desse jeito, a gente quer justificar para nós mesmos. Não, mas não é errado, o fulano também faz. Né? Não é possível, tem gente que mata, rouba. Eu só porque eu menti um negocinho aqui, uma besteirinha. Não é possível que Deus vai ser tão... Então, sente confortável no pecado. Terceira característica para você avaliar. Você ama aquilo que Cristo veio destruir. Cristo veio tirar os pecados. Cristo veio destruir as obras do diabo, é o que o texto diz. Desde o início, o diabo só faz uma coisa. Ele quer que as pessoas pequem. Desde o início,
Desde quando ele apareceu para Eva com um intuito: fazer Eva pecar. E hoje, o intuito do cão é só um: é fazer você pecar. E Cristo veio para destruir isso. Então, alguém que ama aquilo que Cristo veio destruir, se torna inimigo de Cristo. Certo? Como a gente está na época de Copa do Mundo, eu me lembrei aqui de uma das maiores frustrações minhas de futebol, certo? Dos maiores ídolos que o maior clube que já foi criado na história do universo teve, que é o Ceará Sporting Clube, o Alvinegro Porangabuçu, o vovô da massa, produziu, chama-se Geraldo. Assim, para mim, era um ídolo. O cara tinha uma identificação, jogou com a nossa camisa 10, foi capitão, ele tinha uns cabelos assim dread, e às vezes ele botava a cor do cabelo, e eu tinha muita identificação com ele, gostava demais dele. Dado o momento da história da humanidade, eu entro na internet, está lá. Aquele time acolá ali, que eu não gosto nem de falar, que às vezes dá problema. Aquele time azul ali, vocês sabem qual é, né? Aí anuncia o novo reforço para a temporada. Geraldo. Meu irmão, eu fui assistir um clássico rei, que o Geraldo jogou com a camisa 10 contra o Ceará. Cada vez que ele pegava na bola, eu tinha vontade de cantar assim uma música de sofrência daquelas horríveis. Ou dor profunda. Meu Deus, como é que esse homem que eu gritei, o nosso Geraldo, camisa 10, pôde fazer isso comigo? Ele agora ama o outro lado. Ele agora ama o que um dia ele odiou. Entendeu? O que acontece? É que Cristo, quando Ele nos salva, Ele muda o nosso amor. Ele faz com que nós viremos a casaca. Saímos do time do Império das Trevas e vamos para o time campeão, o time de Cristo. Mas algumas vezes, alguns jogadores, eles têm saudade. E ele quer fazer gol contra. Portanto, se você ama aquilo que Cristo veio destruir, você vira a casaca, você joga contra, isso é um sinal de que você é alguém que ama o pecado. Amém? Quarto sinal. Repulsa pelo pecado. O pastor João Paulo ensinou aqui no penúltimo sermão dele na série de identidade sobre o filho pródigo. Se for o penúltimo ou for o antepenúltimo, agora a sequência me falha. Mas o que ele fez quando ele caiu em si foi: ele odiou o pecado, ele se levantou, ele correu para a casa do pai. Ele não ficou lá: pai, esse aqui é que é vida. Mas ele mudou, ele caiu em si, ele se levantou e ele teve uma repulsa do estado dele, ele teve nojo do que ele estava fazendo. Se eu não fui criado para ser assim, na casa de meu pai, trabalhadores vivem melhor do que eu. E eu estou aqui na lama. Ele teve uma repulsa pelo pecado. Certo? Quinto, se você é alguém que prospera em uma vida pecaminosa, isso é um sinal que você não é um... Pode ser um sinal, não é. Pode ser um sinal que você não é um cristão genuíno. Abra comigo para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 4. Olha só. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Isso é, vocês ainda não lutaram com todas as forças, jogaram tudo para vencer o pecado. Ele está dizendo. E vocês, verso 5, se esqueceram da exortação que é dirigida a vocês como a filhos. Que exortação é essa? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime quando você é repreendido pelo Senhor, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita a todo aquele que recebe como filho, e castiga todo aquele que recebe como filho. Ora, é para a disciplina que vocês preservam. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas,
Se vocês estão sem correção, isso indica o quê, gente? Que vocês são o quê? São bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós o respeitávamos. Será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, o ponto do texto é esse: Deus, Ele não permite que seus filhos prosperem no erro. Se você é um cristão genuíno e você está fazendo algo de errado, Deus vai fazer com que seu pecado venha à tona. E Ele vai fechar as portas, e Ele vai lhe disciplinar para que você possa ser corrigido por Ele. Mas, se você consegue fazer coisas erradas por muito tempo, e você não recebe repreensão de Deus, isso pode ser um sinal, conforme Hebreus capítulo 12, que você não é um filho. Por isso que ele diz: filho meu, não despreze a disciplina que vem do Senhor, e nem desanime quando por ele é corrigido, porque é natural que quando nós somos expostos em nosso pecado, a gente fica o quê? Triste. Não é não? Quando era pequeno, que meu pai falava: Mateus Vasconcelos, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu me sentia caminhando no corredor da morte. Ia lento, cabeça baixa. Aí ele dizia a palavra que dói mais que a mãozada: eu estou decepcionado com você, meu filho. Aí se você não deveria ter feito isso. A gente fica triste. Mas hoje eu entendo que as correções do meu pai não foram porque ele me desprezava. Eu me lembro que às vezes minha mãe me botava de castigo. Aí eu fazia assim, sentava, ela me botava de castigo: fica aí meia hora olhando para a parede. Ele disse assim: pois tá bom. Pois ela vai ver. Sou um filho bom. Mas ela quer assim, pois tá bom. Pois quando eu me levantar dessa cadeira que eu vou ser pior. Ela quer ver, eu vou. Ela quer ver o que é filho ruim, ela diz que eu sou filho ruim. Alguém já teve essa experiência, já no castigo, falar? Pois, né? Às vezes até no casamento, né, a pessoa, quer ver o que é um marido ruim, uma esposa ruim, agora ele vai ver, agora vai comer na minha mão, matar na unha. Né? Um chefe, meu chefe está reclamando que ele vai ver agora o que é um funcionário ruim. Ele quer ver, diz que eu sou ruim, bom é o fulano, ele vai ver agora. Não tem? Pois é, mas aqui ele está dizendo, isso é sinal de um amor. Deus corrige a quem Ele ama. Então, essa série de ministrações aqui, às vezes eu falo coisa muito dura, o pessoal, às vezes algumas pessoas até ficam chateadas comigo. Mas, irmãos, entenda quanto amor é necessário eu me colocar aqui diante de vocês e dizer assim: cuidado, você pode ir para o inferno. Eu tô vindo aqui diante de vocês porque realmente eu amo e estou preocupado com a situação da alma de vocês. Do contrário, eu vim aqui e daria para vocês 7 passos para uma vida vitoriosa. Entendeu? Que você pode botar lá no chat GPT. Pronto, 7 passos para dar o primeiro passo. Entendeu? Mas não, gente, a gente está abrindo aqui a palavra de Deus e com seriedade, olhando. Você realmente é um cristão? O ensino do Novo Testamento, irmãos, é que a ausência de arrependimento no pecado é a marca de que alguém não é um crente. Mateus 18, vamos olhar lá para a gente caminhar para terminar. 2 horinhas que a gente mata. Mateus 18, 15. Olha só. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o como? Em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, se alguém caiu lá no pecado, alguém chegou e disse assim: rapaz, você está errado. A pessoa: rapaz, é mesmo, obrigado. Me arrependo, vamos orar, me ajude. Pronto, se arrependeu, morreu. É um bom testemunho. Mas, se a pessoa não se convencer, faça o quê? Se ele não ouvir, leve com você
uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Você vai mais 3 pessoas, vai eu, fulano e Beltrano. Rapaz, mas você está fazendo errado, faz isso não, cara, isso é errado. Aí o cara, não, eu sei que é errado, mas eu quero fazer assim. Beleza. Depois tem a terceira instância, verso 17. Se ele recusar ouvir essas pessoas, expõe o assunto a quem? A igreja. E se ele se recusar também ouvir a igreja, considere como gentil publicano. O que é isso? São 3 instâncias que o Senhor Jesus estabeleceu para alguém demonstrar arrependimento. Se a pessoa passou pela primeira, individual, e ela continua sem pecar, sem se arrepender. Deus mandou Natan. Natan falou com Davi, Davi disse, não, é isso mesmo, eu fiz mesmo e pronto. Eu vou fazer mais, se duvidar, eu sou o rei, que manda aqui sou eu vou lhe matar. Aí Natan vai, chama Natan, chama uns outros 3. Aí Davi continua. Depois, imagina no contexto de igreja, Novo Testamento. O Antigo Testamento não tinha igreja, mas só para você entender aqui a ilustração. Certo? Aí chama, leva para a assembleia da igreja. E Davi diz, não, eu vou continuar assim. Aí essa falta de arrependimento, o Senhor Jesus ensinou a tratar como alguém que não é crente. Porque o pecado imperdoável é o pecado não arrependido. Estão entendendo, irmãos? Amém? Tem mais. 1 Coríntios capítulo 5. Quando é que nós devemos tratar uma pessoa como não cristão? Versículo 1. Acompanhe aí esse texto comigo, por favor. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, no mundo. Há quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês ainda andam cheios de orgulho. Quando deveriam estar lamentando? Para aqui na igreja nós somos muito graciosos. O cara ficou com a mulher do pai dele, a madrasta, e aqui nós nem botamos para fora, que nós não somos legalistas. Eles estavam orgulhosos. Em vez de estar lamentando, eles estavam se gabando. Aí Paulo diz, quando vocês deveriam ter feito o quê? Ter tirado do meio. O que é isso? Tratado como não crente. Alguém que fez uma coisa dessa. Por quê? Porque não deu frutos de arrependimento. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunido vocês, a igreja, e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Então, qual é a ideia? A ideia é que uma pessoa vai e ele não se arrepende, 2 ou 3 vão, não se arrepende, depois o caso é trazido para a assembleia e ele não se arrepende. O que é que agora ele perde? Ele perde a proteção da igreja. E agora ele vai ser entregue. O texto diz que a carne dele vai ser destruída. A melhor maneira de interpretar isso são sofrimentos físicos. E a última instância é que esses sofrimentos que a pessoa vai receber sem o suporte, o apoio, o consolo, as orações da igreja, isso possa levar ele para o fundo do poço e ele perceber, como o filho pródigo percebeu: Senhor, esse não é o meu lugar. Essa não é a minha condição. Eu não fui feito para isso. E aí ele seja salvo no último dia. Entenderam? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo chama esse tipo de vida de uma pessoa que tem a mente cauterizada. Tá? Diz assim a palavra de Deus: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, sairão dos caminhos de Deus, não serão mais crentes, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino do demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira, e tem o quê? A mente cauterizada. A pessoa que tem a mente cauterizada, a cauterização
É um processo de estancamento de sangue antigo, quando não se tinha sutura, que eles pegavam o ferro quente, o cara levava um corte de espada, né? Aí não tinha a unidade de pronto atendimento em Israel, certo? Chega lá, você é bem atendido e tal, não tinha. O que é que ele fazia? Pegava uma faca, botava no fogo, e o cara botava assim, aí a cicatrização era que estancava o sangue. Chamava-se de cauterização, porque não entrava nem saía mais nada. O objetivo era esse. E ainda matava os germes e matava o indivíduo também, na maioria das vezes. Certo? Então, o que é isso? A pessoa que tem a mente cauterizada é que ela ficou focada no pecado dela. Ninguém mais pode falar o que for, que ela não aceita mais nada. Não, a minha vida é assim, o negócio... É isso mesmo. Uma pessoa, um crente, ele vai ser repreendido, ele, rapaz, é mesmo, você tem razão, vou trabalhar, vou crescer nisso aí. A mente cauterizada não tem essa abertura. Por fim, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. O verdadeiro cristão, ele cai em pecado. O meu ponto aqui nessa noite não é colocar um fardo sobre você e dizer assim, se você pecou essa semana, ao longo da sua vida, você está fora da salvação. Não. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e nós temos um advogado para nos perdoar. O pior ladrão, o pior imoral, o pior mentiroso, o pior orgulhoso que seja, existe braços abertos do Salvador para acolhê-lo e transformá-lo. Então, se você é alguém que tem dificuldade, que caiu em pecado, existe graça e perdão disponível para você em Cristo. Quando você é confrontado pela palavra, convencido pelo Espírito, você confessa e se arrepende, luta, recebe a disciplina que vem de Deus e volta-se para Cristo, esse processo vai lhe deixar mais maduro em Deus. Agora, se você é alguém que justifica o seu pecado, eu errei mesmo, mas quem não erra, né? E outra, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém é perfeito. Permanece na prática, relativiza a palavra, resiste à exortação, rejeita a disciplina, endurece o coração, cauteriza a consciência e vive confortavelmente em rebelião. Esse é um sinal de que a sua alma não está bem com o Senhor. Então, queridos, se você é um cristão, reveja a sua luta contra o pecado e saiba que em Jesus Cristo existe perdão para o pior de todos os pecadores. Amém. Eu queria dar uma palavra, finalizar isso aqui, dizendo assim, tenho estado na igreja de terça a sábado, maioria alguns sábados, outros não, mas terça a sexta, manhã e tarde. E à noite. Então, eu queria que vocês soubessem que eu estou disponível para recebê-los, para visitá-los, para orar com vocês, orar por vocês e com vocês. E se algum membro aqui nessa igreja tem dúvidas sobre a condição da sua alma, por favor, me procure. Isso não faz vergonha. Você diz, rapaz, pastor, eu estou em dúvida, eu sou crente mesmo, como é que a gente pode fazer aqui para aprofundar esse negócio? Faz vergonha não, vergonha faz você roubar e não poder levar. Já faz vergonha roubar, e roubar e não poder levar é mais vergonhoso ainda. Tá bom? Então, os irmãos gostaram. Certo. É uma brincadeira, mas eu queria que vocês compreendessem isso. Eu estou disponível para servi-los, para aconselhá-los. Não somente eu, nós temos um corpo de pastor, certo? Se você está lutando com algum pecado, não consegue vencer, tá certo? Procure a gente antes que você seja descoberto. Tá bom? Irmãos, infelizmente, eu vou dizer uma coisa que eu não gostaria, mas eu já vi coisa ruim demais para mim poder me assustar. Então não se preocupe, você não vai me assustar. Certo? É difícil alguém me assustar. Outro dia, um jovem marcou aconselhamento comigo, aí ele sentou, né? Não foi daqui da igreja não, foi em outro lugar. Aí ele sentou, aí ficou assim, pastor, não sei se eu digo, eu estou morrendo de vergonha. Tu matou alguém, macho? Não. Tu engravidou algum menino? O que foi? Pode falar, eu estou aqui, é normal essas coisas. Não é que eu menti para o meu pai, pastor. Eu disse, bom, mentira, está desse jeito. Graças a Deus por isso. Então, eu quero que todo mundo tenha esse espaço aberto
para que a gente consiga caminhar e a gente possa ter certeza de que todo mundo está sendo bem pastoreado nisso aqui, tá bom? Amém. Se você não sentir liberdade comigo, com os outros pastores, nós temos líderes dos pequenos grupos, líderes de ministério, mas por favor, queridos, não caminhe sozinho. Se você tem lutado contra algum pecado, confesse, certo? Tem um texto aqui que fala, eu esqueci agora o texto, tá? Alguém me lembra? Confesse o vosso pecado uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo... Qual o versículo? Você é um pecador, não? Aí já quer demais, é? Leia, né? Ainda disse errado aí, ó. Tiago, macho, aí. Eu ainda fui, né? Você quer demais, é? Tiago 5,16, coloca aí. Por favor. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Amém? Vamos caminhar juntos, queridos. Deixa eu orar por vocês. Deixa eu orar, senão eu vou pregar aqui até amanhã. Senhor, nós temos pensado, Senhor Deus, sobre quão sério é esse assunto e nós precisamos tanto da Tua ajuda. Queremos Te pedir, meu Deus, no nome do Teu Filho, Pai, pelo Teu poder do Teu Espírito, nos ajuda a não ficarmos confortáveis no nosso pecado. Se alguém aqui, Senhor Deus, tem mantido alguma vida, uma prática de pecado, que o Senhor toque agora, Pai. Traga convicção de pecado e leve a pessoa ao arrependimento. Se tem alguém com mente cauterizada, Senhor Deus, se tem alguém aqui em rebeldia, deliberada e alegre, Senhor, que o Senhor possa mudar esse estado. Se tem alguém planejando errar, cair, Senhor, mude o coração dessa pessoa e incline para o Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo eu te oro e te agradeço. Amém, amém.